Muito boa noite, senhores. Eu vi um outro produtor de conteúdo falando sobre um tópico específico daquele estudo famoso que está rolando aí, que vai embasar a nova perseguição contra os homens produtores de conteúdo para homens nas mídias sociais. Aquele estudo que a Globo fez uma ampla cobertura, passando no Jornal Nacional e em várias outras reportagens do canal. Ele falou sobre esse tema aqui, sobre esse tema específico. O celibatário involuntário. Foi um bom vídeo, eu achei um vídeo bem interessante. Entretanto, ele não fez uma refutação propriamente dita, apesar do que ele disse no vídeo foi temas bem pertinentes. Nós temos uma forma diferente de abordagem aos problemas que são apresentados. Eu tenho uma abordagem muito mais combativa, eu gosto do enfrentamento, de fato eu gosto. E para isso eu gosto de usar vários estudos científicos para basear tudo aquilo que eu tenho afirmações sobre. Então vocês podem assistir o outro vídeo do rapaz, é muito bom. Depois assista o meu também, porque o meu vai trazer uma abordagem totalmente diferente que visa refutar esse tópico específico. Eu estou decidindo aqui, eu vou refutar todo esse estudo, eventualmente. Eu vou refutar tópico por tópico, item por item, confrontar artigo com artigo e vou disponibilizar para os membros do canal a partir do nível 2. Mas, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o que está aqui, né? O celibatário involuntário, o incel. Essa está sendo a apresentação desse tópico. Na representação imagética desta subcultura, os incels são, em geral, associados a perdedores, como o personagem Tyler Durden de Clube da Luta, interpretados pelo ator blá blá. Em algumas leituras mais fatalistas desse tipo de persona, incels são associados a jovens que cometeram massacres em escolas e assassinatos em série da vida real ou da ficção. E dar mais alguns exemplos. Isso simplesmente é falso. Tá? O que está acontecendo aqui é uma sobreposição de dados. Por exemplo, eu comentei certa vez aqui que você não pode fazer determinadas pesquisas comportamentais em homens jovens, porque você sempre vai ter um resultado errado. Por exemplo, se você apresenta para homens jovens um teste que visa identificar psicopatia, mais de 99% dos homens jovens vão estar definidos como psicopatas. Por quê? As características que nós usamos para definir psicopatias também são características de uma masculinidade sadia. Determinação, não ligar para os sentimentos de tristeza e de dor, está disposto a ir até o fim daquilo que começa. Então, você sobrepõe dados. Você precisa fazer esse tipo de teste em homens mais tardiamente, mais velhos de idade, porque assim você vai conseguir, como eles não estão tão afetados pelo que nós chamamos de síndrome do macho jovem, o homem mais velho, ele diminui muito dos seus imperativos biológicos, você vai conseguir definir corretamente se ele é ou não psicopata. Então, o que está acontecendo aqui, quando esse estudo fajuto diz que os incels são associados com massacres, isso simplesmente é falso, é uma sobreposição de dados. Não é que os incels estejam fazendo isso. A causa principal desse tipo de crime é a ausência paterna. Os estudos comprovam isso. Porque a ausência paterna vai levar o jovem a ter uma dificuldade de se relacionar, falta de perspectiva, baixa autoestima, tendência à depressão, que são mesmas características que nós historicamente associamos ao fenômeno dos incels. Então, não é um incel que está cometendo isso. São jovens rapazes com ausência paterna que apresentam um comportamento muito parecido que está cometendo esse tipo de crime. Então o problema aqui é a ausência paterna. E quem é que é favorável à ausência paterna e retira o homem do lar? Feminismo. Nós temos uma série de estudos. Tudo que eu estou falando aqui, eu não preciso ficar relembrando toda hora. Tudo que eu falar nesse vídeo é comprovado cientificamente e os estudos estão disponíveis lá para os alunos, para os membros do canal a partir do nível 2. Então, esse é o primeiro ponto extremamente covarde de uma argumentação rasa e pobre apresentada nesse estudo. Isso tudo é para tentar colocar o incel numa posição de perigoso, de criminoso, de ócio contra as digníssimas. Isso simplesmente não é verdade, como a gente vai ver na sequência dos argumentos que eu vou apresentar aqui nesse vídeo. A gente precisa estabelecer que os incels não têm ócio contra as digníssimas.
Entendam o ócio e a substituição da palavra que eu não estou dando para ter problema com o algoritmo. Um estudo muito interessante foi feito da seguinte forma. Ele examinou a mentalidade dos jovens rapazes, que são os incels, e se descobriu o seguinte. Eles pontuam muito alto em depressão e tristeza. E pontuam muito baixo em autoestima. Então esses jovens rapazes, eles são levados por questões da vida, a terem uma baixa autoestima muito grande e sempre se sentirem muito mal. Isso dificulta qualquer tipo de relacionamento com as digníssimas. Mas, surpreendentemente, eles não têm raiva das digníssimas. Na verdade, o que eles têm é um profundo desejo de se relacionar com elas. Mas eles não têm as armas emocionais que possibilitem que esses desejos sejam realizados. E quando eles falham nisso, eles têm o que nós chamamos de estratégias de enfrentamento negativas. O que é uma estratégia de enfrentamento? Vamos dizer que eu, ou qualquer um, chegue numa digníssima. Deu um fora. Normalmente o que a gente já falei, não deu dessa vez. Eu acho que se eu ir para a academia, eu perder um peso, eu me vestir melhor, eu melhorar os meus assuntos, vai dar certo na próxima. Resolveu a vida. Isso é uma estratégia de enfrentamento positiva. Os incels são caracterizados por uma estratégia de enfrentamento negativa. Eles fazem basicamente duas atitudes quando eles estão fora de uma digníssima. Eles abandonam as tentativas futuras de se relacionar e eles se culpam por isso. Em momento algum, o estudo comprovou que os incels culpam as digníssimas pela falta de habilidade pela falta de capacidade de se relacionarem. Eles não culpam elas, elas não prestam, elas só querem os melhores, hipergamia. Não, de modo algum. Eles culpam a si mesmos. Eles falam, eu nunca vou conseguir alguém, eu não mereço alguém. Isso é muito triste. Esses rapazes, o que eles precisam, na verdade, é um acolhimento. Se eles usassem estratégia de acolhimento melhor, facilitaria muito a vida deles. O problema também que nós temos aqui é que o estudo demonstra que eles enfrentam uma rejeição não apenas social com as pessoas fora do círculo familiar, mas eles encaram uma rejeição social dentro do círculo familiar também. Então, eles acabam sendo rejeitados pelo pai, pela mãe, por tios, primos. Ele não consegue ter grandes amigos. Então isso restringe os grupos de apoio que ele poderia ter. Então o que ele faz? Ele simplesmente se isola. Mas é interessante que o estudo mostra o seguinte. Uma das formas que eles têm de viver eles abandonam as tentativas de relacionamentos, entretanto eles buscam encontrar satisfação e significado em outras questões paralelas da vida. Por exemplo, eu fui considerado, eu posso ter sido considerado incel quando eu era jovem. Tá? E isso me fez gostar de algumas coisas que eu mantenho até hoje. Eu adoro revista em quadrinho, eu adoro jogar RPG de mesa. Eu não gosto muito de RPG de videogame, eu gosto de RPG de mesa, né? Com dados e tal. Eu adorava jogar Magic. Eu fui me enquadrando em nichos que me aceitavam, já que todos aqueles outros que eu gostaria de estar fazendo parte, que é entre os caras mais populares da sala de aula, quando eu era novo, eu nunca fui convidado para nenhuma festa de 15 anos. Todos os rapazes que eu via da minha rua foram convidados para várias. Nunca nenhuma mocinha me convidou. Então o que eu fiz? Encontrei satisfação em outras coisas. E é isso que a mentalidade incel faz, já que você não consegue encontrar os relacionamentos que você desejava, você busca satisfação em outras coisas. E tá tudo bem. Só que aí diz que é uma subcultura de ócio contra as mulheres. Isso é simplesmente mentira. Um dos problemas que o estudo descobriu é o seguinte. Uma das coisas que os incels gostariam de ter é acesso à intimidade com uma digníssima sempre que eles quisessem. E a maioria dos estudos que ao perceber isso falam, olha, os incels objetificam as digníssimas. Ele olha para a digníssima como nada mais do que um objeto para ter intimidade. Isso não é verdade. No fundo, esse é o desejo de todo homem. Todo homem gostaria de ter acesso à digníssima que ele ama para ter a intimidade sempre que ele quisesse. Entretanto, isso é uma tentativa extremamente covarde, né, que os outros estudos usam, para classificar os incels como pessoas com problemas emocionais que são como se fosse uma bomba relógio prestes a explodir em qualquer momento. Isso simplesmente é falso.
Isso é um fato, tá? O estudo mostrou que, ao contrário do que é dito, que eles sempre culpam as digníssimas pelo seu fracasso amoroso, eles têm a tendência de ruminação. Mas de uma ruminação. Ruminação é quando você fica lembrando das suas dificuldades, dos problemas que você passa. E essa ruminação é extremamente característica deles, onde eles não externalizam a culpa de nada. Eles não botam a culpa em ninguém. Ao contrário, eles se definem como: eu sou incapaz de ser amado. Eu sou muito feio, eu não tenho a aparência certa. Eu não tenho capacidade, eu sou pobre, eu não vou conseguir. Infelizmente, esses jovens rapazes, eles sempre se culpam por isso, por não conseguirem os relacionamentos que querem. E eles se veem com tanta falta de amor próprio, sabe? Que eles se veem como eternos perdedores, mas não são. Os incels não são perdedores. E a gente precisa parar de tentar atacar esses rapazes dessa forma. Eu sou totalmente contra isso. O deboche que é feito, tanto por digníssimas, quanto por alguns homens também, isso é feito, tá? Debochando desses rapazes como se eles fossem menos homens. O que esses rapazes precisam é de acolhimento e cuidado. Não de mais acusação. A vida que eles têm já é suficientemente difícil, dura, para a gente jogar mais peso sobre a vida deles. Eles precisam de compreensão e direcionamento. É só isso que eles precisam na vida para que eles se sintam bem. E a gente não tem que chegar para um cara que... Se o cara tem a vida feliz, ele investe o dinheiro dele, ele trabalha, investe o dinheiro dele nas coisas que ele gosta, ele é feliz com os passatempos e os hobbies deles, graças a Deus por isso, que ele tem o direito de viver sem querer um relacionamento. Se ele não quer um relacionamento, ele não é menos homem por isso. A gente tem que parar com esses ataques. E se o rapaz quer um relacionamento, nós devemos orientá-lo corretamente. E não debochar dele como... Isso aqui não é nem um deboche, isso aqui é um crime. Estão imputando crimes a jovens rapazes que nada tem de criminosos, cara. Isso aqui é muito grave que está sendo feito. Então esse estudo rompe totalmente essa narrativa de que os incels têm um ócio contra as mulheres. Eles tendem a caracterizar a si mesmos como excluídos, desprezados, pouco atraentes, derrotados. Mas em momento algum eles culpam os outros por isso. É engraçado que, apesar de toda a culpa recair sobre os incels, e na verdade eles pensarem bem das digníssimas, quem normalmente pode ter a tendência a tratar mal, com muitas aspas, uma digníssima, são chads, os homens que estão no topo de uma hierarquia. Existem muitas vantagens para as digníssimas se relacionarem com os homens no topo da hierarquia, os chads. Eles tendem, é verdade, a ter genes melhores, ser muito mais socialmente, ser mais relacionados socialmente, ter mais contatos, né? Eles têm melhores empregos, eles ganham mais, eles têm melhor saúde. Então, o valor da digníssima aumenta o valor social dela conforme ela tem um homem de alto status ao lado dela. Então tem muito valor, de fato, para as digníssimas terem os melhores tipos de homens. Entretanto, nós temos uma série de estudos que demonstram que, associado a esse estar no topo, existe um certo grau de desprezo contra as digníssimas. Por exemplo, olha aqui que fala, ó. Quanto mais bonito um homem é, mais insatisfeito ele se torna nas suas relações amorosas. Quanto mais bonito um homem é, maior tendência de traição ele tem. Quanto mais bonito um homem é, menos restrição sociossexual ele tem. Ou seja, ele tem um desejo maior para relacionamentos ocasionais de uma noite só. Quanto mais bonito o homem é, mais chato ele é, isso está associado positivamente com um desprezo sobre os sentimentos das digníssimas. Como ele está acostumado a simplesmente ter a digníssima que ele quer a qualquer momento, isso dá a sensação para ele de que ele não precisa investir muito nos relacionamentos. Afinal de contas, se ele está com uma digníssima agora de alto nível, mas ele sempre teve as melhores a favor dele, ele pode a qualquer momento dar um pé nessa aqui e encontra outra ali. Uma vez que todas elas daquele grupo social estão predispostas a querer se envolver com ele, afinal de contas, ele é o Chad. Só que você nunca vai ver esse tipo de pesquisa sendo apresentado. Por quê? Porque as digníssimas, elas querem preservar a imagem desse tipo de homem aqui. Elas querem se relacionar com eles, não querem prejudicá-los, mas, entretanto, elas precisam achar um bode expiatório para as suas frustrações ao se relacionar
ou tentar se relacionar com esses melhores homens. Então elas vão, quebram a cara. Nós temos pesquisas que comprovam isso. Quando uma digníssima toma o fora de um homem de alto status, automaticamente ela passa a desenvolver raiva por homens de baixo status. Por quê? Cabeça de digníssima. Então, como ela se decepciona, se frustra com esses aqui, ela começa a querer acusar os de baixo status, no caso dos incels, como se fossem os reais culpados de toda a infelicidade que ela experimenta, para que ela não tenha que admitir que ela faz coisas erradas, ou ela está tentando se relacionar com homens dos quais ela não tem a menor capacidade de se relacionar. Isso acontece principalmente porque nós vivemos em uma sociedade hoje que diz que não, é muito fácil você ver a digníssima falando, não, isso aqui é tudo que eu mereço, eu quero um cara assim, assado, que ganhe tanto, tenha carro, altura, tal, porque eu mereço. Não merece. A realidade é dura. Só que, ao se confrontar com essa realidade, elas preferem fazer acusações sobre homens vulneráveis. Isso é covarde, cara. Talvez você pense assim, mas Felipe, não faz sentido algum que os melhores homens sejam aqueles que desprezam as mulheres. Se você inverter, tá, tirar os homens e colocar as digníssimas, você vai perceber que é exatamente isso que acontece no meio das digníssimas com extrema naturalidade, só que é aceito socialmente. Você vai ver, por exemplo, a Luana Piovani. A Luana Piovani, há um tempo atrás, ela falou que, em entrevista, que usou todos os homens que passaram pela vida dela. Ela usou os caras de todas as formas possíveis, não serviu mais e ela dispensava. Você tem aquela atriz de filme adulto, mais 18, a Mia Khalifa. A Mia Khalifa gravou um vídeo falando, os homens são muito fáceis, eu faço o que eu quero com eles. Você também tem a cantora Cher, né, para quem é mais antigo aí, da velha guarda, tem uma entrevista dela em que perguntam se a importância dos homens. E ela fala, são importantes para quê? Então, quando você pega as digníssimas de maior status, as mais cobiçadas, você vai ver que naturalmente elas exercem esse mesmo tipo de comportamento com os homens. Elas usam os homens e os desprezam naturalmente. Então isso não é um problema dos homens de maior status, é um problema dos humanos. Tanto os homens de maior status desprezam as digníssimas, quanto as digníssimas de maior status desprezam totalmente os homens. Infelizmente é algo que acontece com naturalidade, só que nós nos acostumamos a ver no fato das digníssimas, né? Todo mundo bate palma, por uma questão que nós já estudamos. Quando uma digníssima humilha homens publicamente, isso aumenta o status dela perante todas as outras digníssimas, o que não acontece no caso dos homens. Então, para as digníssimas, é muito interessante fazer essa humilhação pública e falar essas coisas. Agir e falar. Agir e entregar. Porque isso faz com que ela aumente de status e isso se converte em maior lucro pela forma que ela achar necessário e possível ganhar com isso. E qual outro motivo pode estar levando as digníssimas a culparem os incels? É muito simples. Nós temos uma tendência a privilegiar as nossas próprias interações com uma pessoa ao tirar conclusões sobre o caráter dessa pessoa. Então, quando a gente se relaciona com alguém que nós nos sentimos atraídos, nós tendemos a apenas ver coisas boas nessa pessoa e simplesmente sublimar e ignorar tudo aquilo de errado que essa pessoa faz. Então, quando a digníssima toma fora do Chad ou é maltratada, ela não fala, eu vou o Chad. Ela fala assim, não, foi tão bom o que eu vivi com ele, então eu só vejo inconscientemente. Então eu só vejo qualidades dele. Ao mesmo tempo que nós tendemos a julgar negativamente as pessoas pelas quais nós não nos atraímos ou temos uma certa repulsa. Então o que as digníssimas fazem? Quando ela vê o coitado do rapaz que é incel, e ela se sente, além de não se sentir atraída por ele, ela sente uma certa ojeriza, porque ele não está no status que ela considera de valor, ela automaticamente associa nesse tipo de homem todo tipo de defeito e problema emocional possível. E ela o culpa necessariamente por todos os problemas que existem na sociedade. Enquanto nós associamos a beleza à pureza, né, nós, por exemplo, digníssimas bonitas, elas tendem a receber penas menores quando cometem algum tipo de crime, por causa desse fator halo. Né? Nós temos aqui o fator mulher, digníssimas são maravilhosas, então já falamos sobre isso. É bonita, então merece pena menor, ela merece ser vista com mais leniência, né? Nós já desenvolvemos um comportamento paternalista, uma indulgência patológica.
Mas quando é um homem feio ou de baixo status, como os incels infelizmente tendem a ser, elas aproveitam isso para culpá-lo de tudo e destruir a vida desses pobres rapazes, quando eles simplesmente não merecem isso. Então, como os incels tendem a ser esteticamente desagradáveis, as digníssimas fazem recair sobre eles todas as suas frustrações sentimentais e emocionais. Tanto é que elas usam o termo incel como forma de ofensa contra os homens que tenham feito algo que elas discordem. O assunto está bem pesado hoje, mas vamos falar de algo um pouquinho diferente agora, falar sobre a nossa Glowf, a nossa patrocinadora. Como vocês sabem, meus vídeos são desmonetizados, eu sofro uma perseguição muito grande, estou tomando processo direto. Hoje eu soube que eu vou tomar o 9º processo. Eu achei que a gente ia fechar esse ano sem mais nada, mas provavelmente nesses últimos dias dê tempo de chegar ao 9º processo aqui na minha casa. Mas eu vou enfrentar, eu não vou deixar ninguém me intimidar. Vou enfrentar, acontece. Então, a Glowf, a nossa patrocinadora, faz esse patrocínio por meio de uma parceria. Quando você investe o seu dinheiro em você mesmo e compra os produtos da Glowf utilizando o nosso cupom FURIA, você vai ter um excelente desconto na sua compra e você vai estar financiando o meu trabalho nas mais variadas mídias sociais. Deixa eu te falar uma coisa muito importante. O que nos falta hoje em uma cultura masculinista são intelectuais, nós não temos. Nós temos muitas pessoas que falam sobre o senso comum. Né? São muito boas de apontar, olha o que as digníssimas falam de errado. Ah, imagina se fosse um homem fazendo. Nós precisamos dar um passo além disso. E eu me proponho a fazer isso, é o que eu faço. Tanto é que eu formo intelectualmente homens, moralmente, intelectualmente. Nós temos os membros do canal, que é justamente sobre isso. Eu apresento estudos científicos, como tudo que eu estou falando aqui está disponível para os membros do canal. Todos os estudos, para que você comece a bater de frente. A gente precisa sair da postura defensiva e derrotista e começar a bater de frente com o sistema, enfrentar de cara. A gente precisa parar de ter medo. Todo o discurso que nós fazemos hoje para os homens é baseado em medo. A gente precisa acabar com isso. Então eu faço isso. Então me ajudem a me manter dessa forma. Me ajudem comprando na Glowf. Invista em você. Quando você está investindo em você, automaticamente você vai investir em mim. Compre na Glowf, utilize o meu cupom FURIA, que você vai ter um desconto excelente nas suas compras e você vai estar me ajudando a me manter. O que nós precisamos hoje, tá, é o enfrentamento, cara. A gente precisa sair desse lugar comum, de sempre recuar, sempre estar com medo. Não, a gente tem que ter cuidado como a gente vai falar nas mídias sociais. Cara, olha só. Os nossos inimigos, eles não precisam de justificativa alguma para tentar nos destruir. Eles vão criar justificativa, ainda que eles não encontrem nada de errado na gente, eles vão criar, vão mentir. A hipocrisia é em si uma demonstração de poder. O Neripe Feto, vocês sabem aquele youtuber famoso, tá, de esquerda, ele fez vários vídeos, vários tweets, falando que nós temos que ir contra o acúmulo exagerado de capital, que ninguém tem que ter tantas coisas, não sei o que. Enquanto isso, ele tinha comprado um jatinho. Ele não estava falando sobre o acúmulo exagerado de capital. Como é que ele comprou um jatinho agora? Por que ele pode? Porque a hipocrisia é uma demonstração social de poder. É dizer para as pessoas, as regras eu crio para você, mas eu não preciso seguir nenhuma dessas regras. Então, não adianta suavizar o discurso, não adianta ter comportamento de bom moço. Nós não estamos negociando com pessoas sensatas. Nós não estamos enfrentando pessoas que estão apenas enganadas. Se elas verem bondade na gente, elas vão parar de nos atacar. Não, estamos em uma guerra cultural que visa destruir. E enquanto a gente não partir para dentro, enfrentar como eu enfrento, a gente vai continuar perdendo. Eu sou o único produtor de conteúdo que tem 8 processos nas costas. Sabe por quê? Porque tudo que eu falo é baseado em estudos. Eu não falo de senso comum. Isso coloca medo nos nossos inimigos. E eles tentam me destruir por meio de várias formas possíveis, dentre elas o assédio jurídico. É por isso que os caras ficam jogando processos nas minhas costas. Eu preciso continuar essa batalha. Só que sozinho eu não vou conseguir. Eu preciso de vocês. Então, por isso, assistam meus vídeos, compartilhem, joguem esses vídeos nos grupos de discussão. Eu preciso que esse conteúdo se espalhe. Antes, eu colocava todos os artigos de graça. Tudo. Só que quando começou a acontecer, vários produtores de conteúdo aí começaram a pegar as minhas pesquisas. Estão pegando até agora, cara. Entendeu que é muito cara de pau. Estão pegando as minhas pesquisas e vendendo e-book. Dando palestra. Com as estatísticas que eu passo noites estudando. Então, se é assim, tá bom. Eu paro de distribuir de graça, vou colocar para os membros do canal
E aí a gente continua assim, porque eu não vou fazer trabalho de graça para essas pessoas que são parasitas. Esses produtores de conteúdo são parasitas. Eu não vou deixar isso acontecer comigo, não sou idiota. Então, compre no site da Growth utilizando o cupom FURIA, torne-se membro do canal, tudo isso vai me ajudar a me manter nessa luta. É isso, pessoal, vamos parando por aqui. Deus nos abençoe. Eu vou começar uma série para refutar cada ponto desse estudo maldito aqui. Só preciso que vocês tenham paciência. Eu vou fazer uma sequência de vídeos. Não sei se vai ser um seguido do outro. Talvez eu intercale com alguns que seja do conteúdo normal que a gente tem. O importante eu vou enfrentar cada ponto desse estudo fajuto e vou refutar. E tudo vai estar disponível para os membros do canal a partir do nível 2. É isso aí. Abração, pessoal.